esposo O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus tinha morrido, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos lhe permitiu. Então ele foi e tirou o corpo de Jesus. Com ele foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se tinha dirigido a Jesus de noite. Levaram quase 100 libras de um composto de mirra e de aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram num lençol com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepultamento. Havia naquele lugar um jardim, onde fora crucificado Jesus. E no jardim, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Foi ali, por causa da preparação dos judeus, por estarem perto do sepulcro, que puseram Jesus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, quando nós nos detemos diante da palavra de Deus, às vezes a gente se faz algumas perguntas que parecem ser muito óbvias. Por exemplo, a gente se pergunta assim: por que foi que Jesus chamou Judas Iscariotes para ser um dos 12, se ele já sabia que Judas o trairia? Se Deus sabe de tudo, presente, passado, futuro, por que foi que ele criou Adão, mesmo sabendo que Adão ia pisar na bola e pecar? Não sei se você já pensou alguma vez, mas eu, padre, já me perguntei algumas vezes, por que foi que Deus criou, por exemplo, Hitler? Por que foi que Deus deixou vir à vida tanta gente cruel, estrupadores, traficantes, pessoas más? Pior, se tudo que existe foi Deus que criou do nada, então quer dizer que inclusive o diabo foi ele que criou. Mas veja, Deus o criou bom. Por que Deus criou o diabo, se ele sabia que o diabo ia se tornar mal? A resposta para todas essas perguntas é o seguinte: Deus criou todas essas realidades, mesmo sabendo que elas iam se corromper, porque Deus é amor. E veja, quando você ama, você prefere trazer a existência do que deixar no vazio do nada. Você já pensou todas essas perguntas dirigidas a você? Deus podia não ter te criado, e você não existiria, nada.
nenhum sopro de vida, nenhuma batida de coração. Nós não saberíamos a diferença do azul e do vermelho. Se Deus não tivesse inventado o som, nós nunca escutaríamos. Se Deus não tivesse inventado os olhos, nós nunca veríamos. Mas porque Ele ama, mesmo sabendo que nós íamos fazer mal, Ele nos trouxe à existência. Esse é o sofrimento, inclusive do diabo. Você sabe por que o diabo sofre a dor do inferno? Porque ele sabe que Deus sabia o quanto mal ele seria, mas porque Deus amava ele, Deus deu a oportunidade de ele existir. Mesmo sabendo, Deus deu a oportunidade dele existir. Deus deu a oportunidade para você existir. E veja que beleza é a palavra de Deus. Quando a Bíblia nos diz que Deus deu a existência para tudo, a primeira coisa que Deus criou foi o quê? Um jardim. Deus criou um jardim. E ali no jardim Ele colocou o homem. O homem viu que tudo era bom, mas o homem sentiu a falta de uma companheira. O que Deus fez? Deus fez cair um sono profundo em Adão. E quando Adão dormiu, Deus abriu as costelas dele, e dali Ele tirou Eva. E quando Eva veio à existência, também os dois juntos foram numa árvore. E você sabe que árvore é feita de quê? De madeira. E eles colheram ali um fruto, na desobediência comeram. E o jardim deixou de ser jardim. Eu aposto que você que está aqui agora veio na celebração das 3 da tarde. Ali nós vimos uma outra árvore. Quando a gente reza a Ave Maria, a gente diz: bendito é o fruto. Fruto dá em árvore, e árvore é de madeira. Na celebração hoje das 3 horas, nós vimos uma outra árvore que não era a árvore do paraíso, era a árvore da cruz. A árvore de madeira que tinha também ela um fruto. Se lá no Gênesis tinha o fruto da desobediência, na árvore da cruz tinha o fruto do ventre da Virgem Maria. E o fruto da cruz se chamava Jesus. Você lembra o que o padre acabou de dizer? Quando o homem sentiu falta de uma companheira, o que Deus fez? Ele colocou um sono profundo em Adão, e do lado de Adão Ele tirou a mulher. Aqui hoje, representado nesta imagem, nós temos o Senhor dormindo. Como Adão dormiu, Jesus também dormiu. E você reparou que a Bíblia diz que não foi só o lado de Adão que foi aberto para que Eva existisse? Quando a gente contempla Jesus morto, a gente vê que no peito dele existe um rasgão. Porque Deus inventou uma outra Eva? Deus inventou a igreja. Nós somos a igreja. E para que nós tivéssemos vida, Deus abriu o lado do Adão que dormia, ao lado da árvore da cruz. E onde foi que ele foi sepultado? Num jardim. Veja a beleza da palavra de Deus. Outro jardim, outra árvore, outro homem dormindo. Uma nova mulher que vem à existência. Nós somos a igreja. Independente
do seu gênero, independente do sexo biológico que Deus concedeu você nascer, seja você homem ou mulher, nós todos juntos somos a igreja. Sabe, eu padre, depois de celebrar a missa, eu gosto tanto de celebrar casamento. É o sacramento que eu mais gosto. E quem já me viu celebrando casamento sabe que quando eu estou aqui com os noivos, naquela hora que a noiva entra lá no fundo, e eu gosto mais ainda, vou dizer para vocês, quando tem as trombetas, é chique, né? Eu gosto, porque eu fico aqui na frente, e quando todo mundo olha lá para o fundo, eu fico olhando o noivo, sabe por quê? O livro do Apocalipse diz que ele é o noivo da igreja, e que um dia, quando os anjos tocarem a trombeta, ele vai vir buscar a Eva que saiu do lado dele, a noiva dele que somos nós. O Apocalipse diz que assim como o noivo vai no meio da igreja buscar a noiva, assim um dia Jesus vai nos buscar. E eu, quando estou aqui então, eu fico olhando para o noivo e eu penso assim, a Bíblia diz que Jesus é o noivo, então deixa eu ficar olhando para a cara desse rapaz aqui, porque se naquele dia Jesus tiver assim uma emoção, uma expressão no rosto, se naquele dia Jesus tiver uma diferença na feição, só pode ser muito parecido com isso que esse cara está sentindo. Por quê? Porque ele está esperando a noiva dele. Hoje nós vemos o nosso noivo dormindo, do lado aberto dele, na árvore do jardim que é a cruz, saiu a vida para nós. Por isso, nesta noite, encerrando este sermão, eu queria dizer a você, meu irmão, quando você se sentir triste, quando você se sentir cheio de problemas, quando você se sentir assim desanimado, quando você se sentir realmente sem forças, uma deve ser a sua oração: amado esposo da igreja, deixa-me esconder dentro da tua chaga aberta. Existe uma obra de arte de um pintor italiano muito bonita, que mostra aquele momento que São Tomé coloca o dedo na chaga do peito de Jesus. E o artista é muito bom, porque sabe quando a gente está na cozinha, a gente corta o dedo e corta fundo, e a carne desbeiça branca assim? O artista fez aquilo muito bem feito, a carne do peito de Jesus assim branca, desbeiçada, e São Tomé com o dedo lá na carne. Deixa eu dizer, o único lugar onde o diabo não pode te achar é quando você está escondido no lado aberto de Jesus. Por isso, quando você estiver triste, quando você estiver sem força, quando você estiver magoado, diga para Jesus: Senhor, eu sou a igreja, eu estou esperando até a tua vinda, quando o Senhor nos virá buscar, mas enquanto isso não acontece, esconde-me dentro da tua chaga, onde o diabo não pode me alcançar. Da árvore da cruz, o bendito é o fruto da Virgem Maria, o noivo da igreja, aquele que teve o lado aberto para que nós tivéssemos vida. Ele agora dorme, mas um dia ele se levantará. Queria terminar com uma imagem da Bíblia. Você lembra do livro de Jó? Um homem muito rico, ele perdeu tudo, e no final ele tinha só um caco de telha para coçar as feridas cheias de pus.
Os amigos dele diziam para ele: amaldiçoa Deus e morre. No momento, ele levanta em cima do pó e ele diz: eu sei que um dia o meu Salvador se levantará e nada pode abalar a minha convicção. Que nada abale você, porque um dia aquele que dormiu para nos dar vida, ele se levantará e virá nos buscar para um outro jardim, onde nunca mais haverá choro, nem dor, nem morte, nem câncer, nem doença, nem tristeza. E como toda boa história que nós, homens, conseguimos inventar, seremos felizes para sempre. Deus será tudo em todos. E a vida não será só infinita, ela será eterna. Preste atenção nisso que o padre disse: a vida não vai ser só infinita, ela será eterna, ou seja, cheia de alegria. Com devoção agora, nós que somos fruto do lado aberto, do novo homem que dormiu, vamos agora fazer uma procissão do cortejo, o cortejo fúnebre que enterrou o Senhor. Veja, irmãos, que beleza, o autor da vida visitou o mundo dos mortos. E quando ele visitou o mundo dos mortos, ele nos trouxe de lá para viver a vida dele. Ele nos pediu em casamento e nos levou para morar com ele na casa do Pai. Nesse momento, façamos a nossa procissão, contemplando o Senhor que morreu por nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Andare cantare la